Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Alguém está vindo pela primeira vez? Tá, tem bastante gente. Bom, então, a ACIPEC é uma associação onde o foco de pesquisa dela é a Conscienciologia. E o que seria a Conscienciologia? Seria uma metodologia científica que tem um foco de pesquisa que é a consciência. A consciência também é conhecida como espírito, como self, como eu maior, como Atman, enfim, várias denominações conforme diferentes segmentos filosóficos ou nível de conhecimento. A consciência sou eu, é a Paula, né? Somos todos nós consciência. E a conscienciologia estuda a consciência dentro de certos postulados. Ela se fundamenta no item da multidimensionalidade. O que quer dizer multidimensionalidade? O que significa pesquisar a consciência em relação à multidimensionalidade? Significa que a consciência ela atua em várias dimensões. Então, hoje nós estamos aqui reunidos na dimensão intrafísica, mas ao mesmo tempo nós trouxemos conosco outras consciências que estão vivendo numa outra dimensão, a dimensão extrafísica, tá? O outro postulado, o outro fator de pesquisa da conscienciologia é a multiexistencialidade. O que significa? Que nós já vivemos outras vidas, nós já estivemos aqui em outras ocasiões, vivendo, realizando e trocando experiências com outras consciências, tá? Também o outro item de pesquisa é a projetabilidade lúcida. O que é a projetabilidade lúcida? É um fenômeno natural do ser humano, onde à noite, ou mesmo durante um relaxamento que ele promove, existe uma descoincidência, uma saída de um veículo mais sutil, e essa saída acaba levando a consciência junto, e o corpo fica relaxado, descansando, e a consciência sai junto com outros corpos de manifestação. E a projetabilidade lúcida, então, é uma ferramenta de pesquisa, é uma ferramenta evolutiva. De repente, você se projetando lucidamente, você acaba entendendo melhor o seu processo evolutivo, o conteúdo da sua evolução. Também a conscienciologia trabalha o aspecto das bioenergias. Qual é a minha natureza energética? Como é que eu posso experimentar essa minha natureza energética? Como é que eu posso manipular as minhas energias? E principalmente, como é que eu posso me repor energeticamente? Como é que eu posso ser autossuficiente a nível bioenergético, sem depender de outras pessoas, sem depender de rituais? Como é que eu posso me autocompensar energeticamente? E junto com todos esses itens, como é que eu posso conviver melhor com as outras pessoas? Usando todos esses parâmetros, como é que eu posso ter uma convivialidade sadia, equilibrada, tá? Então, de uma pincelada geral, a conscienciologia se preocupa com esses itens em relação à pesquisa da consciência. Quando a gente fala pesquisa da consciência, logo a gente tem que usar o chamado princípio da descrença. O que é princípio da descrença? É a gente não acreditar em nada do que se fala, mas sim
vivenciar, experimentar, ter a sua autoexperimentação, para ver se é verdade ou não para você. Bom, esse princípio da descrença, todos nós já vivemos constantemente esse princípio da descrença. Alguém tem ideia de como é que a gente já viveu esse princípio da descrença? Ou vive? Um por vez, hein? Não vamos falar todos de uma vez. Quem quer dar uma opinião de uma situação onde ela usou o princípio da descrença? Isso é muito comum. E aí, gente? Cozinheiras de fim de semana que fazem pratos especiais diferentes e chega para o marido e fala: olha, esse prato aqui está maravilhoso, você pode comer que você vai se sentir muitíssimo bem. O que o marido faz? Eu vou usar o princípio da descrença, deixa eu pegar uma colherzinha e experimentar. Eu vou ver, sentir o sabor, como é que está essa coisa, né? E de repente, se eu gostar, eu vou comer. Se eu não gostar, não vou comer. Isso é, dentro de uma maneira simples, né, bem elementar, princípio da descrença. Criança usa muito o princípio da descrença. Filhinho, vem comer essa comidinha da mamãe. Ele sente o cheiro e olha, ele não precisa nem experimentar. Ele já sente que não é para mim, não gosto. Princípio da descrença, ele nem experimentou, mas ele já sentiu o cheiro, teve uma visão e já falou: não quero. Então, princípio, né, da descrença. Um outro princípio da descrença usado no dia a dia. O que mais? Vamos ao shopping. Vamos lá. Olha aqui, queridinha, uma roupa aqui para você, vai ficar fantástica. É a tua cara. O que a mulher faz? Aceita numa boa? Não. Tem mulher que aceita, né? Mas geralmente não. Vou lá no provador, bota a roupinha, olha aqui, olha lá. Não caiu legal para mim. Experimentou. Não foi no bico do marido que queria empurrar uma roupinha mais ou menos ali. Eu quero a outra que custa mais caro, entendeu? Essa é a utilidade do princípio da descrença de uma maneira bem assim, elementar, bem curiosa, tá? Bom, então, dentro da conscienciologia e dentro do princípio da descrença, hoje a gente vai falar de técnicas assistenciais, tá? Quando a gente fala de técnicas assistenciais, nós vamos iniciar o assunto entrando com a definição de princípio assistencial. O que quer dizer assistência? Vocês sabem? O que quer dizer assistência? Prestação de serviço, ajudar, auxiliar, amparar. Então, auxílio, ajuda, prestação de serviço, né, amparo. Então, essa é a definição bem simplificada de assistência. É auxílio e é amparo. Bom, o que quer dizer a palavrinha princípio dentro desse contexto? Então, princípio é alguma coisa que pode se tornar ou que pode vir a ser algo no futuro. Então, nós temos princípio inteligente. O que seria o princípio inteligente? Algo que, com o decorrer do tempo, pode se tornar uma inteligência. Princípio consciencial é algo que, no decorrer de uma dinâmica evolutiva, pode se tornar uma consciência, tá? Mas como é que ocorre, então, a dinâmica da assistencialidade? Vocês acham que o ser humano nasce pronto assistencialmente? Prestem atenção no seu dia a dia, as pessoas que acompanham você no dia a dia. São pessoas que têm o perfil
da assistencialidade ou não? Procurem pensar no trabalho, na tua família, quais são as pessoas que convivem com você e qual delas possui o perfil da assistencialidade. Já é o primeiro passo para a gente tentar entender essa dinâmica. Bom, então ninguém nasce pronto assistencialmente. Ninguém nasce ou sai daqui pronto. Agora eu vou ter um perfil assistencial no máximo. Não. Dentro dessa palestra, a gente vai colocar a hipótese, bem entendido, de que a assistencialidade também existe como um princípio, algo que com o passar do tempo pode se transformar em assistência. Correto? Então, princípio assistencial é algo que com o passar do tempo ele pode se transformar numa assistência de elevado nível. Então, é o princípio assistencial. Onde é que começa, então, esse princípio assistencial? Então, pela multiexistencialidade, várias vidas anteriores que a gente já viveu, nós vivíamos à base do instinto. A nossa natureza era uma natureza o quê? Instintiva. E não entrando no mérito dos instintos, não vamos fazer um estudo profundo da questão do instinto. Mas nós colocamos aqui o instinto de preservação, né? É um instinto que vem com a natureza humana, onde, para se preservar, ou ele agride ou ele foge. Correto? Então, no decorrer do processo evolutivo, o ser humano ou agredia ou fugia no sentido de preservar. Preservar a si próprio ou preservar o seu grupo, a sua família, enfim, as pessoas que conviviam com ele. Então, a gente já pode, dentro de uma hipótese evolutiva, dizer que o instinto, no sentido de agredir ou fugir, para preservar a pessoa, seria o início da autoassistencialidade. O camarada estava já tentando se autoassistir. Ou seja, não quero que aconteça nada comigo, mas sim o melhor. Então, isso já é um princípio assistencial, configurando aqui, hipoteticamente, como uma autoassistência. O camarada estava fazendo uma autoassistência. E quando ele preserva o grupo, ele estaria fazendo uma heteroassistência, uma assistência para outras pessoas, tá? Então, a gente pode hipoteticamente já inferir que o instinto a nível pessoal é o germe, é o cristal, é o início, é a semente da autoassistencialidade. E a preservação a nível grupal é o germe, é a semente, é o cristal da heteroassistencialidade. Fazer assistência para os outros, tá? Bom, em 1871, esse pesquisador inglês, William McDougall, ele definiu um instinto, né? Ele colocou que o instinto seriam forças irracionais. O que quer dizer irracional, gente? Não raciocina. Compulsória. O que quer dizer compulsória? Compulsória. De cima para baixo, não tem como não querer, é obrigado e aí assim por diante, né? Forças que a pessoa herda, cujas forças vão dar forma a tudo que os indivíduos fazem, sentem, percebem e pensam. Vocês acham que isso está certo ou não? Esse camarada estava certo ou não? Para essa época estava certo.
Essa postura aqui permaneceu mais ou menos 15 anos, mas depois um outro grupo, né, de pesquisadores colocaram, olha, não é bem assim, tá? Essas forças, elas podem ser flexíveis, elas podem ser mudadas, elas podem ser aprendidas e, portanto, não são rígidas, né? Essas forças podem ser modeladas, tá? E aí esse grupo novo de pesquisadores colocaram termos mais recentes, mais modernos. Então, ao invés de tudo ser instinto, eles colocaram motivo, necessidade, impulso e o próprio instinto. Correto? Bom, vamos tentar pesquisar o nosso tema em cima da motivação, tá? Então, o que seria a motivação? Alguém sabe o significado da palavra motivo? É? Necessidade. Causa. Necessidade, mas a... Algo que impulsiona a... Isso. Então, motivo vem do latim movere, que é movimento. Então, motivo significa o movimento que a pessoa vai fazer e, portanto, motivação, conjunto de forças internas, não são externas, tá? Que vão mobilizar o indivíduo para que ele atinja um dado objetivo. Agora, essa motivação está em cima do quê? De um estado de necessidade, carência ou desequilíbrio. Então, eu vou agir, eu vou executar uma ação dependendo da minha necessidade ou da minha carência ou do meu desequilíbrio. E essa motivação pode ser consciente ou inconsciente, tá? Quem fez essa citação, ele logo vai colocar 3 necessidades, que nós vamos ver mais para frente. Então, veja bem. Eu vou tentar fazer assistência para Paula aqui, tá? Qual o motivo que eu estou imbuído de fazer assistência para Paula? Dentro dessa definição significa qual carência que eu tenho, qual necessidade que eu tenho, que desequilíbrio que eu tenho que me leva a fazer assistência para Paula. Estão entendendo? Então, quando a gente pensa nisso, os motivos podem ser consciente ou inconsciente. Geralmente a pessoa faz assistência porque ela está carente. Ela está carente. Carente do quê? O que vocês acham? Eu vou fazer assistência para Paulinha porque eu estou carente. O motivo que me leva a fazer assistência é a minha carência, é o meu desequilíbrio. Que situação poderia ser? Quando eu faço assistência para Paulinha, desse nível, vou consolar a Paulinha. Ela está com um problema e eu vou consolar a Paulinha. Quando eu vou consolar a Paulinha, na verdade, eu estou com carência, né? Uma carência onde a Paulinha vai retribuir para mim essa assistência, dizendo que eu sou legal, sou a pessoa melhor do mundo. Como você é bacana, você me ajudou, isso vai me satisfazendo uma certa carência, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de tarefa, de consolo. Por quê? Na verdade, quem está sendo assistido é o assistente, não é o assistido propriamente dito. Então, eu posso muito bem estar aqui na frente, né? Por quê? Uma carência de autoimagem, de autoafirmação. Eu quero que todos me vejam na TV. Eu estou aqui para isso. Estou aqui, tá? Estou tentando fazer uma assistência para vocês, mas o motivo que me leva
é um motivo que vai satisfazer uma carência minha. Então veja como é complicada a coisa, né? Agora, o outro tipo de tarefa de assistencial é a tarefa do esclarecimento. Essa já é um pouco diferente, onde a gente não vai ter nenhum benefício. Muito pelo contrário, às vezes a gente tem até um contrafluxo, porque você está colocando situações onde a pessoa não vai gostar. Que situação geralmente a pessoa não gosta? É quando você coloca que o problema dela tem um responsável. Quem? Ela mesma. Então aí a pessoa não gosta. Ah, mas eu? Não. É a Sandra. O problema é com a Sandra, não é comigo. É com a Tânia. Eu não, né? Então ela não gosta, tá? Bom, dentro disso tudo, gente, esse pesquisador David McClelland, em 1953, ele colocou 3 necessidades, 3 motivos básicos que fazem com que a pessoa se comporte assistencialmente, né? Ou que motivam o comportamento da pessoa. A primeira necessidade é a realização pessoal. É aquilo que a gente estava comentando. Eu quero ser mais eu, né? Eu quero me sentir o melhor, quero me sentir o máximo, eu quero estar realizado pessoalmente. Primeira necessidade básica, que a pessoa muda o comportamento, que motiva o comportamento. A segunda necessidade é o poder. Eu quero manipular, eu quero ser o senhor da situação. Eu quero que as pessoas venham e me reconheçam que eu sou o senhor da situação. Então, segunda necessidade básica, que motiva a pessoa a fazer uma ação em prol de um determinado objetivo, tá? E a terceira necessidade básica é a filiação. O que é a filiação? É se dar bem com todo mundo. Nossa, eu me dou bem com todo mundo, eu tenho poder, eu estou realizado pessoalmente e estou me relacionando bem com todo mundo. Então, isso seria a filiação, tá? Bom, esse conceito todo está inserido no paradigma, na visão de mundo convencional, que é o dia a dia da gente, tá? Agora, tem um detalhe, todos esses pesquisadores aqui recentes, eles colocaram que as necessidades, que a motivação, ela é influenciada, ela é aprendida com a socialização e a cultura onde a pessoa está convivendo. Então, se nós vivemos aqui na civilização ocidental, esses 3 fatores realmente são aprendidos dentro dessa cidadania convencional, dentro dessa visão de mundo convencional. Então a criança já começa a investir na sua realização pessoal, começa a investir no desejo de poder e quer se dar bem com todo mundo. Então, é essa basicamente a educação da sociedade convencional que a gente vive, tá? Tudo bem até aí? Deu para entender? Tá? Então, revendo, o instinto é o princípio assistencial, o comecinho do princípio assistencial. E tem um princípio da autoassistencialidade e o princípio da heteroassistencialidade. E o instinto tem essa definição. Posteriormente, se melhorou a colocação conceitual, tá? Só que nós paramos nesses 3, ou nessas 3 necessidades básicas que movimentam o comportamento humano. Então, Oi? No caso da realização pessoal,
você definiria melhor como? Por exemplo, tem aquelas pessoas que fazem a TACOM, né, por se penalizarem da situação do próximo, e querer ajudar totalmente. Né? Eles também, eles saem de casa energeticamente, mas ele quer dar uma contribuição para ele também. Claro. Isso faz parte da realização pessoal? Pode ser, porque nós vamos ver mais para frente aqui. Pode ser uma satisfação de ser útil, né? Isso pode ser, e não tem nada a ver de negativo, né? Lógico. E naquela passagem ali do poder, a gente não pode incluir o sentimento de autoafirmação? Perfeccionismo, autoafirmação, um monte de posições que a pessoa reflete por trás desse poder. Autoritarismo, né? Muitos ciúmes, entendeu? Ele bajula o superior dele porque ele quer aquilo que o superior dele tem, né? Então tem toda uma postura comportamental que reflete o desejo de poder, o amor ao poder, né? E sabemos então que a educação, que a cultura, que a socialização influencia diretamente no cidadão convencional, tá? Agora nós vamos entrar num conceito mais recente que não é cidadania convencional, mas sim cidadania multidimensional. É outro conceito. O que é então cidadania multidimensional? É aquela consciência que já trabalha todos esses postulados dentro do seu processo evolutivo. Então, nós já vivemos outras vidas, já usamos das nossas energias no convívio com outras consciências, com outras pessoas, diariamente. E, portanto, nós temos responsabilidade no nosso desenvolvimento evolutivo, pessoal. Então, isso se chama ego-karmalidade. Nós sabemos que já relacionamos com outras consciências de uma maneira negativa e criamos aquilo que a gente chama de grupo-karmalidade. É o seu marido, a sua esposa, o seu filho, sua sogra, o seu cunhado. Provavelmente são consciências que fazem parte do seu grupo karma, né? E também nos relacionamos de uma maneira intensamente constituindo o polikarma, um grupo maior de consciências, tá? Bom, então veja bem o seguinte, esse assunto que eu estou colocando é um assunto que faz parte desse curso de cidadania multidimensional. Eu estou dando uma pincelada para que vocês possam ter uma ideia dentro do contexto de técnicas assistenciais. Então, veja bem o seguinte, nós estamos mudando o paradigma, né? Já não é mais cidadania convencional, e sim cidadania multidimensional. Quando a gente enxerga tudo isso, ego, grupo e polikarma, automaticamente nós nos conscientizamos da nossa necessidade de desenvolver a assistência a nível pessoal, tá vendo aqui? Eu comigo mesmo, eu tenho que fazer uma autoassistência como a herança do princípio assistencial que vem dos instintos, né? Pessoal, então, autoassistência, estou agora consciente disso, não é porque ninguém me falou, porque eu estou experimentando, tá? Sou consciente de que eu tenho que assistir a minha família, tenho que assistir minha esposa, meu marido, meu filho, minha sogra, meu genro, e aí vai toda a grupalidade que está comigo. A parte das consciências que trabalham com você, dentro da sua profissão, dentro do seu grupo social, e também a polikarmalidade, todas as consciências que fazem parte do meu dia a dia, intra e extrafísico, eu tenho que fazer também a assistência.
Então, veja só, o princípio assistencial já sai do instinto, vem para a motivação e entra na cidadania multidimensional. Característica essencial, a assistencialidade. Então, das 3 necessidades básicas de David McClelland, a gente está entrando nas 3 necessidades básicas que motivam ou que vão motivar o cidadão multidimensional. Primeira necessidade básica, eu tenho que fazer a autoassistencialidade, eu tenho que melhorar como consciência. Eu tenho que trabalhar melhor as minhas energias, eu tenho que investir na projetabilidade lúcida, eu tenho que conviver assistencialmente com as pessoas. Olha como mudou a coisa. De realização pessoal, desejo de poder e afiliação, nós estamos entrando num outro paradigma da cidadania, onde essas 3 necessidades, pela dinâmica do princípio assistencial, ela agora se transforma nessas 3 necessidades básicas e fundamentais. Correto? Então, primeiro, a realização pessoal num padrão de assistencialidade. Eu tenho que ser uma consciência assistencial. Eu já entendi isso. Tá? Como é que eu posso desenvolver a autoassistencialidade? Como é que eu posso transformar esse princípio assistencial do instinto para a autoassistencialidade? Como é que eu faço isso? Bom, a gente não vai aprender isso hoje, porque simplesmente é uma palestra, mas quem tiver interesse, tem o curso da cidadania, que é bem esse enfoque. Não estou vendendo o curso, mas simplesmente para quem tiver interesse, está aí iniciando o curso de cidadania multidimensional. Primeira necessidade básica, então, realização pessoal num padrão de autoassistencialidade. Segunda necessidade básica, ser útil assistencialmente ao meu grupo karma. Familiar, profissional, social, eu tenho que ser útil. Tá? E terceira necessidade básica, como trabalhar a utilidade assistencial a nível policármico. Veja como já mudou, como houve uma transformação, tá, dentro do princípio da assistencialidade. Bom, quando a gente entra nesse aspecto, então existe o que eu coloquei aqui, código pessoal de qualificação assistencial. O que quer dizer isso? Cada um de nós, né, pela multiexistencialidade, teve um desenvolvimento evolutivo, saiu do instinto, né, da autoassistencialidade instintiva e está caminhando para essas 3 necessidades básicas assistenciais. E cada pessoa tem o seu código pessoal de qualificação assistencial. O que quer dizer isso? Para Paulinha, a assistencialidade tem um contexto. Para Sabrina, a assistencialidade tem outro contexto. Enfim, para Zait é outro contexto. Para cada um de nós, por isso que chama pessoal. Cada um de nós vai ter um código que qualifica a nossa assistencialidade. Então, eu perguntaria para vocês agora, qual seria o código pessoal de qualificação assistencial de vocês? O que seria, na sua cabeça, uma consciência assistencial? Querem escrever? Ou querem dar opiniões? Eu acho que para escrever demora um pouco e a gente deixa de conversar mais sobre o assunto. Então, no curso de cidadania, cada pesquisador vai montar, vai redigir o seu código pessoal de qualificação assistencial. O que eu acho, ou quais as características para mim de uma consciência altamente assistencial?
Vocês já pararam para pensar isso? Se eu não tenho esse código pessoal de qualificação assistencial, eu não sei como assistir a Paulinha. Eu não tenho um código, eu não tenho um padrão, eu não estou qualificando a minha assistencialidade. Então, primeiro, eu tenho que elaborar um código pessoal de qualificação assistencial. Então, vamos bater um papinho, né? Qual seria o perfil de uma consciência altamente assistencial? Primeiro, essa consciência em relação à fala, ela está fazendo uma assistência. Como é que você acha que essa consciência vai conversar, vai falar com a outra? O que vocês acham? Fala, alguém fala, por favor. É? Quem está falando? Fala, Maria. Dar espaço para o outro se manifestar. Isso, dar espaço para o outro. Faz parte do código pessoal de qualificação assistencial dela. O que mais? Então ela vai anotando esse item do código pessoal. O que mais, gente? Ou ninguém faz assistência aí? Falar com calma. Falar com calma. Então, falar com calma faz parte, é um item do código pessoal de qualificação assistencial da Heloísa. Falar com calma. Correto? O que mais? Ser sincero. Oi? Sinceridade. Não entendi. Sinceridade. Sinceridade. A pessoa tem que ser sincera. Faz parte do código pessoal de qualificação assistencial dela. Saber ouvir a pessoa. Saber ouvir a pessoa. Outro item de um código que pode ser montado por qualquer um de vocês. Desde que esteja em vocês. Não é porque o outro falou. Você tem que sentir que aquilo é possível para você. Porque você está elaborando seu código. Não vou pôr coisa no meu código que eu não consigo fazer. Então, já começa o primeiro passo, tem que me conhecer. Agora, vejam bem, se ela falou isso, é sinal que isso está dentro dela. Entendeu? Se ela colocou isso, ela não inventou, ela espontaneamente colocou, é sinal que ela tem dentro dela. A Sabrina, ela tem dentro dela sinceridade. Então, ela pôs no código, né, pessoal de qualificação assistencial. A expressão da pessoa. Você já pensou você fazer assistência? Tá bom. É uma postura assistencial? Então você tem que pôr o teu código pessoal de cosmoética, de assistencialidade e de cosmoética também, né? O tom de voz, gritar. Paula, entenda, papai. Não faz parte de um código pessoal de qualificação assistencial, né? Não tem nada a ver. Vai falar ou não vai? Entendeu? Conteúdo dos assuntos no seu código pessoal de qualificação assistencial. Você tem que preservar o conteúdo do assunto que você vai usar para fazer assistência. Falar ou não falar, vocês já comentaram isso, momento oportuno de falar ou se calar, né? Então isso pode fazer parte de um código pessoal, né, de qualificação assistencial. A aparência, já pensou ser descabelado, sabe, barbudo, mau hálito, sabe, a unha suja? Tudo bem, até você pode fazer assistência, não está errado. Você faz o que você pode. Mas quem vai querer chegar perto de você para receber assistência? Alguém vai querer chegar? Ou você está gritando, bababá, bababá, babá, alguém vai chegar perto de você para fazer assistência? Não. Então, tem que ser colocado no código pessoal de qualificação assistencial. Entendeu? Então, a fisionomia, essa aí também é fundamental. Precisa ter fisionomia para fazer assistência? Não sei, depende do seu código pessoal de qualificação assistencial. Quem falou? Então, você está carrancudo, a tromba desse tamanho que cai no chão, os olhos arregalados, quem vai chegar perto de você para fazer assistência? Não adianta,
Você está fora do seu código pessoal de qualificação assistencial. Não entre no mérito da coisa. Entendeu? Então, tem que sempre ficar atento para ver se você está realmente cumprindo os itens do seu código pessoal de qualificação assistencial. Tá? Por exemplo, fisiologia. De repente, fisiologia é o seguinte: eu vou conversar com a Paula, fazer uma assistência para a Paulinha, mas de repente eu começo a sentir um frio na barriga, palpitação, eu fico com rubor, a face vermelha por causa do assunto que a gente está conversando. Imagine, ela vai querer ser assistida por mim, ela vai me assistir, não tem como. Então, tem que fazer parte do item do Código Pessoal de Qualificação Assistencial. Ou seja, a expressão, a fisionomia tem que ser o quê? Para uns tem que ser serena, para outros tem que ser alçada. Não, é isso mesmo que eu estou falando para você. Para ele, esse é um item importante dentro do Código Pessoal de Qualificação Assistencial. Dependendo do que você vai fazer. Exatamente, exatamente. Então, tudo faz parte do seu código pessoal. A pessoa vai fazer assistência, está nervosa, ansiosa, mas ninguém fica perto, não adianta, você está fora do seu código, não adianta. Tique, né? Vai fazer assistência, começa a ter tique, não dá, ou começa a gaguejar, não sai a voz, para por aí, está fora do seu código, né? Gagueira, gaguejar, então a gente tem que prestar atenção nesses itens que fazem parte do Código Pessoal de Qualificação. Tristeza, né? Então, agora já entra na parte emocional. A pessoa está triste, está depressiva, né? Decepcionada, rancorosa, magoada, ciumenta, mas que está fora do contexto, entendeu? Pessoa apresentando esse tipo de coisa, ela está mais para assistido do que para assistente, entendeu? Mas nem consciência chega perto dela. Consciência são consciências que já dessomaram, que já morreram. Nem ela chega perto, ela não aguenta, ela vai embora. Então, você não está dentro do seu código pessoal de qualificação assistencial, tá? Bom, mesmo que não tenha ninguém. Então eu entrei aqui, o salão vazio, não tinha nenhuma consciência intrafísica, extrafísica até pode ter, né? E eu sento sozinho aqui e começo, pô, mas fulano de tal, né? Que coisa chata, pô, bem poderia fazer isso que ele não fez, pisou na bola, não sei o quê. Esse tipo de pensamento não faz parte do Código Pessoal de Qualificação Assistencial. Você tem que estar atento. Poxa, mas eu estou pensando isso não faz parte do meu Código Pessoal de Qualificação Assistencial. Não faz, por que eu estou pensando assim? Entendeu? Então, aí chegou aquela pessoa, aquele chato, a mala chegou. Quando você pensa assim, você está fora de qualificação assistencial, você está totalmente fora do contexto da assistencialidade, tá? Bom, para quem vai fazer o curso de cidadania, tem aulas que a gente vai colocar um tempo para a pessoa elaborar o seu código pessoal de qualificação assistencial. Não precisa fazer o curso, você pode ir para a tua casa hoje, até as 4 da manhã, você fica lá elaborando o seu código pessoal, né, de qualificação assistencial, não tem problema nenhum, tá? Bom, e também estou conversando com a Paulinha, estou entrando no meu código pessoal de qualificação assistencial e estou sentindo a minha energia. Pô, minha energia está dentro do código. Como é que eu sei se a minha energia faz parte ou está dentro do meu código pessoal de qualificação assistencial? Como é que eu sei? Porque no meu código pessoal eu imagino, o que seria uma energia assistencial? Todo mundo tem essa ideia, e essa ideia é pessoal. Para alguns é uma energia serena, uma energia tranquila. Para outros é uma energia mais fortona, pesadona. Não, Paulinha,
O negócio é o seguinte, entendeu? É uma energia mais firme, mais direcionada, entendeu? Para outros não, é uma energia mais... Ah, Paulinha, você vai ver que tudo se resolve. É uma energia diferente. Então, cada um tem o seu código pessoal de qualificação assistencial. Então, de repente, eu estou fazendo uma assistência para a Paula e eu tenho que sentir a minha energia. Pô, essa minha energia está dentro do meu código? Não. Pô, está totalmente fora do meu código. Então, opa, né? Bom, o que ocorre então quando a pessoa começa a seguir o seu código pessoal de qualificação assistencial? Para que serve isso? Primeira coisa, serve porque isso é uma ponta, né, lá no fim da dinâmica da assistencialidade. Nós começamos com instinto, agora eu estou caminhando já para uma assistencialidade mais lúcida, né? Agora, conscienciologia é aquela coisa, tem um começo, um meio e não tem fim, né? Tem um começo, um meio e não tem fim. Então, para que serve essa minha postura dentro de um código pessoal de qualificação assistencial? Eu tenho que usar a autovigilância no meu dia a dia para ver se a minha ação, se o meu comportamento, se a minha motivação está dentro das necessidades básicas e, portanto, dentro do meu código pessoal de qualificação assistencial. Toda a minha postura eu vou analisar, ver se está dentro desse código que eu elaborei, que é o melhor para mim até o momento. Esse código ele vai melhorando com o passar do tempo, você vai adicionando novos itens, né? Bom, veja só um dos resultados. Então eu chamei aqui ciclo da motivação assistencial gerado pelo Código Pessoal de Qualificação Assistencial. Então, vamos supor que a Paulinha é minha amiga, e é minha amiga, mas eu tive um problema muito sério com a Paulinha, nós tivemos uma diferença num determinado assunto, nós brigamos e ficamos mal um com o outro, tá? E nós ficamos nessa pendência. Então, eu já cheguei ao entendimento que eu tenho que me reconciliar com a Paulinha. Eu não posso dessomar, morrer com essa pendência com a Paulinha. Eu tenho que resolver isso, tá? Para resolver isso, então eu vou seguir meu código pessoal de qualificação assistencial. Então, eu vou chegar com a Paulinha e vou bater um papo para resolver, para reconciliar com a Paulinha, mas eu tenho que estar dentro do meu CPQA. Por quê? Eu vou tentar reconciliar com a Paulinha. Quando eu saio do meu código pessoal de qualificação assistencial, tem tudo para eu me frustrar, não conseguir me reconciliar com a Paulinha. Por quê? Porque eu saí fora do meu código pessoal de qualificação assistencial e eu me frustrei. E essa frustração piora mais o meu relacionamento com a Paulinha. Eu entro em crise, porque eu não consegui reatar com a Paulinha, não consegui resolver essa pendência. Então eu estou frustrado, estou em crise. E fico remoendo, pensando, sentindo e emitindo, pô, uma Paulinha, aquela menina, onde já se viu, né? Eu fico emitindo aquela energia negativa para a Paulinha. E isso vai me somatizar. Isso pode dar enxaqueca, pode dar câncer de mama, pode dar uma série de somatizações, entendeu? Pode dar problemas sérios, né? Crises respiratórias, um monte de coisas, problemas de pele. Por quê? Porque vários relacionamentos que eu tenho são relacionamentos difíceis, complicados, e eu não sei como reconciliar com esses relacionamentos. Mas agora vocês já estão sabendo que está difícil reconciliar porque estão fora do Código Pessoal de Qualificação Assistencial de vocês. E isso tudo vai complicar a vida de vocês. Por quê? Porque vai gerar uma crise e essa crise pode perdurar várias vidas, né?
como hoje nós sentimos. Então, pessoas que têm problemas sérios de relacionamentos, mas problemas sérios mesmo, provavelmente são frustrações numa tentativa de uma vida anterior de reconciliar e não conseguiu. Então, a gente vem para essa vida já em crise, já nasce em crise, com problemas. Então, tudo isso porque fugiu do Código Pessoal de Qualificação Assistencial. Mas, tudo isso tem um desconto, porque lá na outra vida a gente nem conversava disso, né? Isso não existia, ninguém falava dessas coisas, entendeu? Então, hoje, a gente tem essa oportunidade de discutir, de refutar, de questionar como é que funciona isso. Será que funciona? Né? Será que não funciona? Agora veja só um detalhe. Dentro da convivialidade e da multidimensionalidade, o que ocorre? No meu dia a dia, eu estou com uma série de consciências que me acompanham, tá? Consciências do extrafísico ou espírito, enfim, qualquer nome que vocês queiram dar, tem um grupo de consciências que me acompanham. Por quê? Elas fazem parte do meu grupo karma. São consciências do lado extrafísico que me acompanham, tá? E essas consciências também, elas não têm noção nenhuma disso tudo aqui, provavelmente. Então, o que ocorre? Eu vou me relacionar com a Paulinha e essas consciências todas vão entrar no meio, mas as consciências da Paulinha então viram um belo, né, angu, e aí a coisa começa a sair fora de controle. Então, o que passa a ocorrer quando a gente usa o Código Pessoal de Qualificação Assistencial? Qual é o benefício? Então, eu chamei aqui ciclo de motivação assistencial multidimensional. Então, olha só a diferença. Eu vou me relacionar com a Paulinha, Paulinha, vou pegar a Sabrina, né? A Paulinha já reconciliou, vamos pegar a Sabrina agora. Então, eu vou me reconciliar com a Sabrina, mas não conheço nada disso aqui, tá? Até pode haver uma reconciliação, não quer dizer que a pessoa que não conheça isso não tem condição de reconciliar. Tem, mas eu estou dizendo nessa situação específica. Então, não conheço nada e vou conversar com a Sabrina. Essa grupalidade está me cutucando, olha a Sabrina como está olhando para você, olha a cara dela de desdém, olha só, olha o que ela falou para você. Essa turminha começa a atrapalhar a minha reconciliação com a Sabrina, e a turminha dela também atrapalha a reconciliação comigo. Isso quando eu estou fora do Código Pessoal de Qualificação Assistencial. Quando eu estou agora, então vamos relacionar com a Sabrina. Bom, eu vou conversar com a Sabrina sobre um assunto de reconciliação. Então, eu vou usar meu Código Pessoal de Qualificação Assistencial. Vou conversar com ela. No meu código está lá que eu tenho que conversar com uma fala tranquila, macia, né? Ser claro, transparente. Eu tenho que colocar uma energia serena, está no meu código. Então, eu vou lembrar do meu código e vou começar a conversar com a Sabrina. Quando eu começo a alterar a minha voz, opa, isso não está no meu código, eu não estou sendo assistencial. Eu estou fora da assistencialidade, não faz parte do meu padrão, né, pessoal de assistencialidade. Então, automaticamente eu volto. É uma fisiologia assistencial. Automaticamente você retoma a postura assistencial. E o que ocorre multidimensionalmente? Quando eu começo a pensar constantemente, diuturnamente, de noite e de dia, sobre o meu código pessoal de qualificação assistencial, eu começo a ganhar a companhia de amparadores. Aí já mudou a figura. Pô, esse cara o dia inteiro pensa em fazer assistência, gente. Olha só que bonito. A Paulinha o dia inteiro só pensa em fazer assistência da melhor maneira possível, do melhor nível possível. Ela tem até um código. Olha que beleza. Eu vou ajudar a Paulinha. Vou estar com a Paulinha o dia inteiro. Vou acompanhar a vivência da Paulinha no seu código pessoal de qualificação assistencial. Então, o que a gente acaba ganhando?
aquilo que a gente chama de autoamparo. Você mesmo está se autoamparando, entendeu? A autoassistencialidade, nesse caso, é o autoamparo. Você está ganhando amparo. Essa tua postura de querer viver constantemente o seu CPQA gera o autoamparo. Consciências começam a ficar com você o dia inteiro, porque você está querendo fazer assistência do mais alto nível. Então, esses amparadores começam a ter um contato constante com você. Lógico, quem que não quer estar perto de alguém que só quer fazer assistência do melhor nível possível? Amparadores de alto escalão evolutivo. As suas ações começam a melhorar, tá? Seus relacionamentos começam também a melhorar. As suas posturas começam a adquirir um fraternismo mais intenso. Por quê? Porque de repente eu vou conversar com a Sabrina e eu vou seguir meu código pessoal de qualificação, gente. Não é qualquer energia que eu vou pôr no relacionamento com a Sabrina. Não vou falar abobrinha para a Sabrina. Não vou tocar em assunto que não tem nada a ver. Olha só a diferença da coisa, né? Então, a minha postura, a minha energia cada vez mais fraterna, cada vez mais cosmoética, cada vez mais universalista. E aquilo que a gente comentou. E a cada dia que passa, eu vou melhorando o meu código pessoal de qualificação assistencial. Eu vou incluindo outros itens. Eu vou aprendendo e vou completando o meu código pessoal de qualificação assistencial. Aí eu vou para um outro tipo de assistência, que é assistência energética. TENEPS, Tarefa Energética Pessoal, que é um tipo de assistência também que é feita diariamente, num determinado horário, onde você disponibiliza as suas energias assistenciais para outras consciências. Entendeu? Todo dia, no mesmo horário, no mesmo ambiente, você entra e vai exteriorizar as suas energias assistenciais já dentro de um quadro pessoal de qualificação assistencial para assistir o maior número de consciências possíveis. Entendeu? Então já é um outro tipo de assistencialidade, consciente. E uma outra assistência também, que já é a nível policármico e a nível universalista, que é aprendida na cidadania, é você ajudar a mudança de setores que a gente chama holopensênicos, ajudar a assistir, por exemplo, o seu bairro, assistir a sua cidade, assistir o seu continente, assistir o próprio universo intrafísico. Então é uma atividade que quem vai fazer o curso de cidadania vai ter a possibilidade de participar da tarefa de reurbanização, entendeu? É uma conexão que é feita a nível de assistência policármica, assistência a nível universalista, multidimensional e universalista. Complicou a vida de vocês? Facilitou? Dúvidas? Doutor Walter, eu fico pensando assim, se isso aí já é quando acorda, né? Quando você levanta de manhã, porque se você faz uma assistência, por exemplo, à noite, e teve uma manhã resmungando e mal na vida, e à noite você fica, vou fazer assistência. Taninha, isso, não. Isso é como eles fazem, então. Ó, levantou de manhã, olha o que a Tânia falou, levantou de manhã, mau humor, irritado, está fora do meu código pessoal de qualificação assistencial. Na hora que cai a ficha para você, o teu próprio corpo muda. Ele muda. Ele só não muda porque você não percebeu, entendeu? A gente não percebe que a gente está mal-humorado, irritado, a gente não percebe. Quando você percebe, automaticamente muda. Tem um exercício que a gente faz, isso é num outro curso, olha que interessante. É um exercício que a gente se concentra em alguns pontos, né? O ponto do coração, o ponto do umbigo,
e assim por diante. Só o fato de você concentrar ali, você já sente a energia mexendo naquele local, mudando, modificando. Então, é o mesmo exemplo. Levantei mal-humorado. Se você não percebe, não coloca a tua atenção que você está mal-humorado, você não muda. Você não muda. Se você não põe a atenção que você está irritado, você não muda. Se você não põe atenção no teu umbigo, você não muda a energia do teu umbigo. Continua a mesma. A gente faz esse exercício na prática. E o pessoal fala, não, é só eu me concentrar no umbigo, eu já sinto a energia se movimentar naquele local. Não preciso mandar, movimenta, não. Você pôs a atenção, você já movimentou a energia. Às vezes colocar atenção na própria respiração. Também. Então, o que a gente precisa prestar atenção, para fechar o assunto, quando é que eu estou fora do meu código pessoal de qualificação assistencial? Esse é o pulo do gato. Quando eu perceber que eu estou fora do meu código pessoal de qualificação assistencial, automaticamente eu volto nele. Entendeu? Isso, então vocês podem fazer essa autopesquisa até às 5 da manhã, não precisa ligar para mim para dar o resultado. Vocês pesquisam e depois no outro encontro a gente conversa. Não precisa ligar às 5 da manhã, eu fiz a pesquisa, né? Não vai dar certo. Eu vou sair fora do meu código pessoal de qualificação assistencial. Fala, Clarice. Você falou há pouco tempo atrás que a gente não tinha essas informações em outras existências, né? Mas, assim, quando você tocou na questão do código pessoal, né, de qualificação assistencial, me veio uma informação na cabeça. Todas essas informações, na verdade, elas vêm sendo passadas para a humanidade desde o início. Desde o início. Várias consciências um pouco mais avançadas passaram por nós, claro, né, de acordo com a época, elas falaram, tudo isso aí de acordo com o vocabulário da época, com a situação da época. Isso. Uma coisa clássica que a gente pode falar aí, que se refere ao CPQA, né? A velha frase de Cristo, né? Orai e vigiai. Né? De certa forma, nada mais é, né, do que você estar concentrado nos tipos de pensamentos e sentimentos que você está tendo, e energia que você está emanando. Isso aí. É aquilo que você se propôs. Sim. Então isso aí faz parte do seu código pessoal de qualificação assistencial. Isso faz parte do seu. De certa forma, a gente vem tendo essas informações. Tem pessoa que não. Não, simplesmente as pessoas. Aí entra a questão do livre-arbítrio, de ouvir ou não. Por isso que a gente diz que a assistência ela está sob uma dinâmica. Ela começou com o instinto. O instinto, através de pesquisadores, não vamos entrar nem no aspecto religioso. Olha só, um pesquisador fez essa colocação, em 1871. Aí veio um grupo de novos pesquisadores e falou, olha, a coisa não é bem assim, não são rígidos, eles são flexíveis, eles são aprendidos, depende da sociabilidade, depende da cultura. Então aí, sem haver necessidade religiosa, já veio um grupo que já colocou uma postura melhor. Dentro da própria filosofia. Aí veio esse outro pesquisador, colocou 3 necessidades básicas, tá? Agora, atualmente, a cidadania multidimensional acrescenta as 3 necessidades básicas, mas dentro da cidadania multidimensional. Quer dizer, vai evoluindo, né? Tem que evoluir. Não tem fim, tem começo, meio, mas não tem fim. Na verdade, o que vai modificando são os paradigmas. A maneira de se encarar a mesma informação. Esse código pessoal também de qualificação assistencial, ele não tem fim. Ele vai melhorando. De repente você vai nascer no outro planeta, sociedade diferente, cultura diferente, o teu padrão, teu código pessoal de qualificação assistencial vai melhorar, porque vai receber influência, né? A motivação sua vai receber influência de uma outra sociedade, de uma outra cultura, entendeu? Então vai sempre melhorando, qualificando. Às vezes, quando eu sentia que no relacionamento eu ia, né, sair um pouco fora do código, eu punha a minha atenção, estou fora do meu código pessoal de qualificação assistencial. Automaticamente muda, o tom de voz muda, a tua energia muda, você se sente mais tranquilo.
Não acreditem em nada. Façam experiência, entendeu? Pegue uns 3 itens que vocês consideram como fazendo parte do seu código pessoal e tentam usar no dia a dia, para você ver se existe mudança ou não. E o que a Glaís comentou, o princípio da descrença é antigo, é a época de Confúcio, né? Não acredita em nada, então tudo vem mesmo evoluindo, né, de uma maneira mais transparente, menos religiosa, menos sectárica, mas é uma coisa antiga, né? Não acredita em nada, experimente, vivencie. Além de, quando você faz algo que você fez, além de ajudar a turma extrafísica, você ajuda o teu grupo karma também. Sim, e se você se melhora, o seu companheiro, seus filhos, seus amigos, sentem a diferença de você. Claro. Você emite uma energia diferenciada, melhor. Então você automaticamente está fazendo assistência para o próprio grupo. Vamos fazer um teste. Vocês elaboram aí uns 5 itens no código de vocês e vão lá para a pessoa que vocês têm mais dificuldade. Aquela pessoa que você sente vontade de voar no pescoço. E vai conversar com ela, reconciliar. E aí você vai ver quando é que você está pisando na bola. Aí você lembra do código e vê o que acontece. É experiência. Se não, para ver se funciona. Entendeu? Vai lá com aquela pessoa que é mais pesada para você e tenta reconciliar. Mas lembrando o código pessoal de qualificação, senão você vai pisar na bola. Então lembra, meu código, papapá, e vai ver o que eu vou sentir na hora, se é verdade ou não é verdade. Sabe o que vai atrapalhar um pouquinho essa boa intenção que a gente vai ficar assim, até que encouraçado de boa intenção? Os mimadinhos. Os mimadinhos são bem acostumados demais. Quando nós atingiremos um padrão que eles esperam da gente? Não. Você tem que fazer o que você acha que você deve fazer, não o que ele espera que você faça, né? O que eu acho que é melhor, que está no meu padrão, no meu código pessoal de cosmoética, que vai assisti-lo, né? Qual item que faz parte do meu código que posso usar para assisti-lo? Aí, só para complementar, eu vou obter resultados. Às vezes não vou conseguir a reconciliação, porque eu não consegui ficar no código. Então vou ficar frustrado. Se eu amanhecer com dor de cabeça, já sei que a causa é essa. Se eu não dormir à noite, ficar insônia à noite, já sei, a causa é essa, eu não consegui me reconciliar. Porque não fiquei no meu código pessoal de qualificação assistencial. Entendeu? Então é pesquisa. Não estou dizendo que a primeira vez você já vai aprender e tudo. Não, pode não ser. Você vai tentando até realmente conseguir ficar no código. Tudo bem? Passamos a hora 10h15, né? Tudo bem? Quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, conscienciologia, www.acipec.org, www.complex.org, www.caec.org. Então fica aí um convite para vocês, para a palestra, enfim, para as atividades, e a gente está à disposição para aquilo que for dentro do Código Pessoal de Qualificação Assistencial. Tudo bem? Então uma boa noite para vocês, boas pesquisas e até a próxima oportunidade aí, tá bom? E até a próxima. Tá bom?